A pillola di oggi è stalinismo. Stalinismo è un debate che volta a cada conjuntura e realmente se torna um dos grandes, dos tópicos centrais da esquerda em nível internacional, mas também em nível da América Latina e de forma específica da esquerda brasileira. A reflexão sobre o stalinismo, então, é marcada, e isso é natural, pelas várias conjunturas políticas, históricas, que vão, inevitavelmente, marcar a leitura do stalinismo, a sua reapropriação, ou até a sua recusa dentro da esquerda internacional e, de forma específica, naquela brasileira. Nesta conjuntura, a figura do Stalin e o stalinismo são alvo de um debate que me parece que também é bastante marcado pela conjuntura e pelo crescimento da direita mais extrema e mais radical no Brasil, em geral, no mundo, e também pelo avanço de um modelo neoliberal que está desmontando progressivamente o Estado social. Então, também, toda aquela construção do Estado social associada à emancipação da classe trabalhadora no mundo ocidental, dentro do próprio caminho indicado para Stalin, o stalinismo e a União Soviética na época da Guerra Fria e até o final da década de 80, com a implosão da União Soviética e do comunismo. Muitas são as questões, realmente, que estão assim no foco da análise sobre Stalin e o stalinismo. Qual a sua relação com a história, a elaboração do comunismo desde a sua origem, de Marx, e até a sua implosão na década de 90. Stalin e o stalinismo se colocam numa perspectiva de continuidade com a tradição marxista-leninista, com a revolução bolchevica, ou o stalinismo se apresenta como um desvio daquela tradição. E depois, uma das leituras que ganharam mais interesse a partir da década de 90, logo depois da implosão do comunismo, aquela de pensar, associar nazismo, stalinismo, ou até a própria experiência comunista, sob o prisma do conceito de totalitarismo. Trata-se de uma interpretação que teve muito sucesso, sobretudo no debate das ciências sociais anglo-americanas, e, a meu ver, apenas Hannah Arendt se afasta desta leitura anglo-americana de cunho liberal do stalinismo, porque no caso de Hannah Arendt haverá uma elaboração, uma reflexão bem mais complexa, que inicia na década de 30 com a sua aproximação ao Partido Comunista Alemão, e que
vai levar Hannah Arendt para fazer uma reflexão mais madura, mais complexa sobre o stalinismo, que, a meu ver, não pode ser associada às leituras liberais, que tiveram muito sucesso no ambiente, no panorama das ciências sociais anglo-americanas dentro da Guerra Fria e até hoje. Então, muitas leituras do stalinismo. Nós hoje não vamos discutir sobre isso, porque isso vai ser alvo de um debate mais complexo sobre as interpretações do stalinismo. Isso vai ser objeto de um vídeo que terá como seu foco a análise do nazismo, do fascismo e do stalinismo sob o prisma do conceito de totalitarismo, e também de uma análise sobre o stalinismo e a sua influência no mundo ocidental, e naquele mundo também, no terceiro mundo, depois da Segunda Guerra Mundial e na Guerra Fria. Mas hoje nós vamos dizer o que é stalinismo. De forma essencial, o stalinismo está associado à figura de Stalin, às ideias teóricas, às teorias, às ideias políticas, às ideias também econômicas, que Stalin colocou na hora que ele foi ganhando poder dentro daquela briga para depois da morte de Lenin, que vai levando Stalin para se tornar no poder, assumir o cargo de chefe do Partido Comunista, chefe, então, da guia da Revolução Comunista, da União Soviética, mas seria errado associar ao Stalin apenas a elaboração deste modelo, porque o perigo seria cair naquele que se fala o intencionalismo, que não vai esgotar, não vai ser suficiente para entender realmente o que é o stalinismo no seu complexo. E é claro que Stalin e o culto da personalidade de Stalin tiveram um papel importante, mas o stalinismo ele é um conjunto de elementos que marcam a União Soviética, em geral, a história do comunismo, a partir da segunda metade da década de 20 e, sobretudo, na década de 30 e 40, entre as duas guerras mundiais, e que são os tratos fundamentais específicos são um Estado onipresente que vai realmente dirigir, orientar, controlar qualquer aspecto da economia, da produção industrial e até também das finanças da União Soviética. Outro trato fundamental é a coletivização forçada da agricultura e também todo aquele sistema de terror, de repressão, de censura que tem o Partido Comunista em simbiose com o Estado stalinista, controlando a sociedade soviética e perseguindo aqueles que são
supostos inimigos internos do stalinismo. Então, uma parte bastante ampla da classe dirigente bolchevica da origem, todos os dissidentes do stalinismo, entre eles Trotsky, só para pensar o caso mais clássico, também muitos outros, também outros setores da classe dirigente que ao longo da década de 30 acabaram se afastando do modelo stalinista, setores da sociedade soviética e do setor produtivo da União Soviética, do mundo da produção, e que tem como ponto de chegada, seu êxito final, o Gulag, como modelo de aquele que para Hannah Arendt seria um projeto de transformação da natureza humana, que pelo menos no seu trato funcionalista se aproxima ao Gulag stalinista, ao Gulag, Auschwitz, ao campo de extermínio nazista. Então, esses são alguns dos tratos fundamentais, mas a questão não se esgota apenas no stalinismo como modelo econômico, social, político, como ideia de Estado, de um Estado hipertrófico, uma hipertrofia do Estado e da burocracia na época de Stalin. Não é apenas isso, porque o stalinismo é também um modelo de política muito pragmatista, política externa. É só pensar no pacto com a Alemanha nazista, o pacto Molotov-Ribbentrop, de 1939, e, sobretudo, a meu ver, a Conferência de Yalta, de 1945, que vai ter um marco, vai ter um marco fundamental depois, realmente, até hoje. Que talvez foi um pouco marginalizada na análise do stalinismo e no debate sobre a natureza do stalinismo. Sem falar depois da questão do impacto do stalinismo nos partidos comunistas no mundo ocidental, que se inspiraram aquele que se falava o centralismo democrático, também a questão do impacto do stalinismo nos países do leste da Europa, os países satélites da União Soviética, e o impacto do stalinismo como guia para os países em via de desenvolvimento do terceiro mundo. Então, veja como a questão é realmente muito mais ampla e complexa. E também, sem falar, só para terminar, a questão do stalinismo e do seu vínculo com a emancipação da classe trabalhadora no mundo ocidental, sobretudo na Europa, é a questão que, a meu ver, é uma questão fundamental, é a questão do vínculo entre o stalinismo e a criação do Estado social nas democracias ocidentais, que é uma questão que, a meu ver, ainda precisa ser melhor pensada, diante também o avanço deste projeto neoliberal de desmonte do Estado social e sobre a crise da democracia liberal representativa, que tem um vínculo muito mais apertado, um vínculo mais um vínculo muito mais próximo ao stalinismo do que
se apresenta dentro das teorias liberal-democráticas clássicas. Mas sobre estas questões, nós vamos depois fazer vídeos de aprofundamento.